quero que vocês compreendam isso aqui, ó. O ser humano, ele é composto pelo seguinte, ó. O corpo, é o nosso corpo físico. Ele é a parte física, a parte material, que nos permite interagir com o mundo, né? E que abriga o nosso ser. Então esse corpo aqui é a casa de quem nós somos de verdade. Quem nós somos de verdade está aqui, ó, alma e espírito. A alma está ligada às emoções, à vontade e à consciência, sendo o nosso eu interior. Então o nosso eu interior é o quê? Nossa alma. E então nós temos o nosso espírito, que é a parte que se conecta com Deus, a capacidade de adorar e de ter comunhão com Deus, sendo portanto a ligação com o Criador, e é o que dá vida ao corpo. Então entende que você é 3: é corpo, alma e espírito. Essas 3 coisas precisam estar alinhadas. Quando existe algo descompensado, seja de um lado ou do outro, você não vai estar legal. Você precisa estar com essas 3 coisas: o seu corpo físico bem cuidado, teu espírito alimentado e a tua alma, que é o que sente as emoções, onde a gente guarda os nossos sentimentos, precisa estar ali bem, com sentimentos bons. Quando tudo está alinhado, você é feliz. Quando algo está descompensado, aí você não vai ficar legal. Isso aconteceu com uma pessoa. Eu quero perguntar para vocês aqui. Você conhece um homem que ficou tão triste, com tanto medo, um dia tão triste, que ele pediu a Deus a morte? Ele ficou tão triste que ele falou: Deus, me leva, me mata. Você sabe de quem eu estou falando? Elias. Hã? Elias. Mas, poxa, quando a gente pensa em Elias era um profeta. Foi um dos maiores profetas que a gente já teve, que fez coisas incríveis. E aí, o que acontece? A palavra de Deus fala assim, ó, 1 Reis 19, né? Começa assim, ó. Acabe. Quem era Acabe? Acabe, ele era o rei de Israel? Não, ele só era o pior rei que Israel já teve. A Bíblia que diz. A Bíblia fala que ele era o pior. E por causa do pecado de Acabe, o profeta de Deus, que era Elias, ele fez várias profecias. Ele profetizou que não ia chover. Depois ali de 3 anos de seca, né? Elias vai e confronta esse rei Acabe, que era um rei muito ruim, muito idólatra, confronta ele sobre os pecados. Aí ele destrói, né? Ele destrói ali os profetas, os sacerdotes de Baal, que era um deus totalmente errado, né? Só existe o Deus verdadeiro, né? Qualquer adoração a outros deuses, nós estamos falando de idolatria. E aí acontece muitas coisas. Ele vai e destrói os profetas, né, de Baal. E aí é quando entra essa palavra. Acabe contou a Jezabel. Jezabel era a esposa dele. Tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, olha o que ela mandou o mensageiro falar: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida
o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Olha só. Acabe volta para casa e conta para Jezabel que Elias havia destruído os profetas do mal. Os profetas de Baal, simbolizavam ali o próprio diabo mesmo. E ali ela fica o quê? Louca. E ela manda um mensageiro para avisar para ele. Ó, que os deuses me castiguem, porque era o que ela acreditava. Se eu não fizer a mesma coisa que ele fez lá, se eu não fizer com ele. Aí o que acontece? Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um arbusto. Sentiu vontade do quê? De morrer. E orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Você consegue entender o que aconteceu? Elias tinha acabado de viver ali um dos maiores milagres que a Bíblia já viu. Elias tinha acabado de confrontar ali 450 profetas do mal. Isso acontece na história antes. E ali, poxa, Deus tinha feito coisas grandiosas. Deus respondeu à oração de Elias com fogo que caiu do céu e consumiu o sacrifício. Ficou os profetas do diabo de um lado e o profeta de Deus aqui do outro lado. E eles ficaram clamando e os deuses deles, ó, nada faziam, porque são deuses de pedra, deuses que têm olhos e não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mãos na imagem, mas não pode pegar. E o Deus vivo, ele clama e ele cai fogo no céu e consome ali o sacrifício. Olha só, isso acontece e logo em seguida ele é ameaçado por Jezabel. Aí ele entra em desânimo, desespero. Gente, olha o contraste. Você consegue perceber o contraste? Consegue perceber a diferença de uma vitória espiritual e aqui uma fragilidade emocional? A alma dele aqui estava batida. Quer dizer, ele acabou de vencer o espírito dele, teve a fé de clamar para fazer coisas grandiosas. E aí aqui ele mostra que ele é o quê? Que ele está fragilizado. Aí a gente compreende aquele louvor que a gente fala assim, ó: cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Quem já viu isso? Quem já viu esse louvor? É estranho, né? Como assim cansaço, desânimo, logo após uma vitória? Cansaço e desânimo vem quando as coisas estão difíceis. Não é uma coisa que é a vitória. Mas para a vitória vir, às vezes tem o quê? É muita oração, é muito jejum, é muita luta, e depois a pessoa o quê? Pode se sentir o quê? Cansada. Foi assim que ele se sentiu, ele descompensou. Quando o milagre aconteceu, ele estava com a alma, com o espírito, com o corpo alinhado ali, ó, com Deus. Os sentimentos dele, junto com a fé, junto com a parte espiritual, fez o milagre acontecer. Deus pôde usar ele. E aí, isso acontece e ele murcha. Poxa vida. Ele vence 450 profetas do diabo. Mas ele fica com medo de uma mulher. Quando
Foca aqui, ó. Quantas vezes você já venceu lutas enormes? E aí vem algo às vezes menor. E você fala assim, ah, já era. Você venceu lutas enormes porque o seu espírito, a sua alma estava ali, ó, firme. Mas aí, quando algo está descompensado em você, algo menor, você fala, já era, acabou para mim. A ameaça dela perturbou ele. Ele destruiu 450 profetas do diabo, mas a ameaça de uma mulher deixou ele assim, ó. Deixou ele totalmente assustado. E aí, ó, continua aí. Então ele deitou, você lembra? Ele se deitou debaixo do arbusto, né? E dormiu debaixo do arbusto. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre as pedras em brasa e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e fez o quê? Tornou a dormir. O anjo do Senhor então voltou depois de um tempo e fez o quê? Tocou nele e fez o quê? Levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Lembra que ele estava cansado? Ele estava cansado. E aqui, Deus estava dando para ele um momento de descanso. Porque quando você está cansado, você precisa descansar e não desistir. São coisas diferentes. A oração de Elias era uma oração de desistir, sabe? Era uma oração de Deus, não mata, porque para mim basta, para mim acabou. Cansei. Era uma oração ali de desistir. Deus não foi lá e falou, tá bom, você vai desistir, então morre. Não. Olha o cuidado de Deus. Começa a perceber o que aconteceu. Ele estava cansado, ele deita debaixo de um arbusto. Ele estava sozinho, porque ele havia deixado o servo dele lá na outra cidade. E aí, o anjo levanta ele, dá para ele pão, dá para ele água. Ele dorme mais um pouco, levanta de novo, pão e água, porque a viagem será longa, é o que ele fala. A viagem vai ser longa. E aí continua aí, obreira. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só. Com a força que ele teve, que ele recebeu daquela comida que o anjo deu, ele foi sustentado por quanto tempo? 40 dias. Quem aqui já comeu muito, gente? Mas o máximo que você comeu, você consegue aguentar 40 dias? É que aquele pão veio do céu. E você sabe que o Senhor Jesus, lá em João, lá no Novo Testamento, ele fala que ele é o pão que veio do céu. E ele fala assim, aquele que comer de mim, nunca mais terá fome. Aquele que beber de mim, porque ele é a água da vida, nunca mais terá sede. O Senhor Jesus veio para ser esse alimento, para nos fortalecer. Mas lá, olha o que aconteceu. Deus foi e cuidou. Deus deu através daquele alimento físico a condição para ele seguir. Mas todo mundo sabe que algo físico não ia fazer com que o corpo físico, aguentasse tanto tempo. Aquele pão, ele só fez isso porque ele era a força de Deus. Ele veio dos céus. Hoje a gente tem o Senhor Jesus, que é a nossa força. Ele é o pão. Ele é a água. Que quando a gente está cansado, a gente pode descansar e falar, Senhor Jesus, eu quero chegar a Ti. Você entende? Ele tem aquilo que a gente precisa. Da mesma forma como Deus ali,
entregou para Elias aquilo que ele precisava naquele momento. Amém? E aí ele fala assim, ó, ali entrou em uma Caverna. Em uma caverna. Você sabe que a caverna, ela é o símbolo da fuga, do medo. Na palavra de Deus, sempre que alguém ia fugir, ia para onde? Uma caverna. Sempre que alguém tinha medo, a pessoa fugia. Tem medo, então eu fujo. Naquela época, onde as pessoas fugiam? Para a caverna. Então, olha só, ele vai, sai dali, entra então em uma caverna, aonde ele passa a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Então ele pega e se esconde. Ele pega e entra nessa caverna. E o Senhor então, a palavra do Senhor vem a ele. Pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Será que Deus não sabia, gente? Será que Deus não sabia? Será que Deus não estava acompanhando? Nada. Mas Deus, ele pergunta para dar para Elias a chance de Elias falar sobre os sentimentos dele. Meu amado, você costuma falar sobre os seus sentimentos com Deus? Você costuma falar com Deus sobre os seus sentimentos? Deus quer que você fale sobre os seus sentimentos, como você está se sentindo, como você precisa da ajuda dele. Deus é pai. Quem aqui tem filhos? Você prefere um filho fechado, que não fala com você, que não olha na sua cara, que não busca sua ajuda, que resolve tudo sozinho, que está nem aí para a sua opinião? Ou você prefere um filho que olha para você, pede ajuda, que olha para você, sabe, se abre, se não está alguma coisa legal, você prefere que o seu filho guarde para ele aquilo? Ou você quer que ele se abra para você ter a chance de ajudar? Quem é que prefere um filho que se abre? Não é melhor a gente ter pessoas ao nosso redor que possam falar dos seus sentimentos do que pessoas fechadas? Mas aí com Deus você não tem essa posição. Aí com Deus você não age desse jeito. Muita gente é fechada e ela não ora. A pessoa fala assim: estou tão triste que eu nem tenho o que orar. Aí é o que você tem para falar. Aí você precisa falar. Por que você está triste? Como você tem se sentido? Deus quer ouvir. A oração é a conversa com o Pai. A oração é poder se chegar no Pai e falar para Ele das suas dificuldades, debilidades, pedir ajuda. Deus dá para ele essa chance, porque ele estava ali, ó, escondido. E aí ele responde. Ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança. Quer dizer, o povo estava se perdendo, né? Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Olha só, fica diante do Senhor no monte. Para acessar a presença de Deus, a gente tem que sair do lugar do medo. Para acessar a presença de Deus, a gente não pode estar na caverna da nossa vida, onde a gente se fecha e Deus não tem acesso ali. Para você ter acesso à presença de Deus, você tem que sair da caverna da sua vida e se colocar na presença dele, para ele poder se mostrar a você. Então entende que o medo é algo totalmente destrutivo. O medo fez ele fugir, querer morrer, se colocar na caverna. Quer dizer, totalmente destrutivo. Mas aí, ele fala para sair. E eis que o Senhor estava passando. Agora preste muita atenção. E um grande
forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o quê? Fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som do que, gente? De um suave sussurro. Então, olha só. O Senhor manda ele se colocar, sair daquela caverna para se colocar ali na presença dele. E aí o que acontece? Vem um terremoto muito forte. E o Senhor estava lá? Não. Aí vem o quê? O que veio depois? Vento muito forte. O Senhor estava lá? Depois veio o quê? Fogo. O Senhor estava lá? Depois veio o quê? O silêncio. E aí um sussurro, uma calmaria. E o Senhor estava lá. E talvez Elias estava achando que Deus não estava trabalhando por causa do silêncio de Deus. Mas Deus, ele trabalha da forma como ele acha que tem que ser apropriado. Em Salmos, Deus diz que a palavra de Deus fala que Deus faz vento aos seus anjos. Não é isso? Fogo aos seus ministros. O louvor que a gente acabou de louvar sobre o terremoto aconteceu lá com Paulo e Silas. E Deus atuou aonde? No terremoto. E agora? Agora talvez Elias estava achando que Deus ia se manifestar de forma grandiosa, igual ele se manifestou com fogo consumindo lá o holocausto. Mas não, Deus fez silêncio. E aí quando Deus faz silêncio, ele pensa que ele está só. Ele estava só? Não. Mas ele pensa que está só. Quantas vezes Deus está trabalhando na sua vida em forma de silêncio, em forma de sussurro, e você pensa que você está só, porque você só vê coisas grandiosas, você só vê quando é algo grandioso. Quando ele viu o fogo cair no céu, ó, Deus está comigo. Aí quando ele é ameaçado e Deus não aparece para ele e fala assim, ó, pode ficar tranquilo, viu? Ele fica apavorado e ele foge. Mas ali, Deus, ele mostra que ele estava ali com ele, sempre esteve ali com ele. Seja para agir da forma como a situação necessita ali, como a situação precisa. Mas Deus sempre está conosco. Até no silêncio, até no momento que você fala, caramba, por que está acontecendo isso? Até ali tem um agir de Deus trabalhando de alguma forma. Amém, pessoal? Amém. Compreenda isso. E aí ele continua aqui. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo do poço à entrada da caverna, eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? De novo. De novo. Consegue perceber aí? A primeira pergunta, né? Deus confronta. A segunda pergunta, Deus chama Elias à reflexão ali. A experiência, né? Deus muitas vezes vai repetir perguntas na nossa vida, porque a gente precisa parar e a gente precisa refletir mais profundamente. O que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que mudar. Enquanto a gente precisa se aproximar de Deus para vencer uma determinada batalha. Deus, ele não quer respostas automáticas. Quer, gente? Ele espera sinceridade. Ele espera sinceridade. Mas Elias vai e responde a mesma coisa. O
Senhor repete a mesma coisa para Elias pensar, porque a cura vem da repetição. Enquanto Elias não tinha resposta, Deus estava perguntando. Mas Elias vem com a mesma resposta. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar a vida. Olha que coisa. E então o que acontece? Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, e a partir daí o Senhor vai dar para ele todas as coordenadas que ele precisava ter, né? Que ele ia fazer, que ele ia levantar. Deus pega e fala para ele coisas que ele não sabia, porque as 2 vezes ele falou: eu sou o último profeta, matou todo mundo, não tem mais profeta, não é assim? E Deus vai e fala para ele que ele vai levantar um outro profeta. Deus dá todas as coordenadas que ele tinha que fazer a partir dali, para que ele pudesse voltar e ter a vitória ali sobre Acabe, sobre Jezabel. Mas para pensar. Ele teve que voltar. Deus fala: volta ao seu caminho. Naquele lugar, na caverna, ele não ia sair, não ia conseguir vencer. Volta ao caminho. Você sabe o que Deus fez aí? Deus cuidou dele. Deus cuidou. Deus olhou a queixa dele. E mesmo assim, Deus não condenou ele. Deus foi nesse processo que aconteceu de alimento ao corpo, dá força, fala com ele, mostra para ele que Deus está ali com ele, mesmo com silêncio. E todo esse processo que aconteceu foi um trabalhar de Deus com o profeta. Olha como Deus é bom. Deus nem olhou e falou assim: pelo amor, você acabou de ver meu poder e já está aqui com medo? Você acabou de fazer milagre através de mim aqui, através da sua fé, e já está aqui com medo? Peraí, Deus não está. Você percebe que Deus não olha para ele e fala: quem não vou mais contar com você? Você é muito fraco, cara. Você acabou de ver o fogo saindo do céu quando você orou. Agora você está com medo de uma mulher e está fugindo, falando: Deus, me mata, me mata. Você vê Deus repreendendo ele em algum momento, no sentido de você é um fraco? Não. O que você vê? Deus fortalecendo. Deus colocando ele no processo de fortalecimento, onde o corpo, a alma e o espírito podiam de novo estar ali. E é muito importante você compreender isso. O diabo, ele não precisa te matar. Ele só precisa ferir o seu emocional. Foi assim que o diabo quase destruiu o grande profeta Elias. Tocando no emocional. Era só uma mulher, mas essa mulher já havia matado outros. Era só uma mulher, mas a mulher era rainha. Era só uma mulher, mas olha aí o diabo colocando situações na cabeça dele para ele pensar que existe algo superior a Deus e que ele ia perder, que ele não ia vencer. Quantas vezes isso acontece com a gente na nossa cabeça? Quantas vezes na nossa cabeça acontece isso? Poxa, quantas vezes a gente está aqui achando: isso é difícil demais. Tudo bem, eu já venci aquela situação, mas agora realmente isso é maior. A gente coloca coisas acima de Deus. Tem coisa acima de Deus? Repete assim: meu problema não está acima de Deus. Meu problema não está acima de Deus. Qual é o seu problema? Ele não está acima de Deus. Você
que Deus vai trabalhar. Você não vai deixar o medo te parar. O diabo não precisa matar o teu corpo físico. Se ele matar o teu espírito, a tua fé, ele já tem vitória. Aprende uma coisa. Ele quer tocar no seu emocional. O profeta de fé desse jeito foi tocado no emocional e pum, quis morrer, quis desistir de tudo. O profeta desse porte, tão usado por Deus fortemente como foi. Olha só, o diabo, ele quer prender a nossa emoção, porque o espírito ele não tem poder. O nosso espírito veio de Deus, o nosso espírito quer voltar para Deus. O nosso espírito sabe que servir a Deus é a melhor coisa. Mas o nosso emocional às vezes está com dúvida. Os nossos sentimentos, às vezes a gente se perde. Na emoção a gente tem medo, a gente acha que é o fim, a gente acha que tem que desistir. Mas se você reage, o diabo cai. Se você responder com a palavra de Deus, quando ele vem te afrontar, o diabo foge. Você tem que entender. Se o desânimo vem e você vai reagir com fé, o diabo não tem força sobre você. O diabo tinha força sobre o profeta? Não tinha. Porque o profeta era o profeta de Deus. Ele não tinha força. O diabo não tinha força sobre o profeta. Mas dentro do profeta existe uma alma que estava ali emocionalmente abalada, que pensava: eu vou morrer, Deus não vai ter condições de me salvar, agora já era. Você está entendendo? Pô, era o profeta de Deus. Mas olha a briga acontecendo dentro dele. Se o espírito dentro dele estava ali puxando ele para a fé, a alma onde a gente guarda os sentimentos, as emoções, estava tocada pelo medo. E o medo traz dúvida. O medo traz um monte de coisa destrutiva para a gente. Para de agir como se você já tivesse perdido. A emoção ela é assim. A emoção grita, se desespera, se desaba. Mas tem um espírito dentro de nós que lembra que a gente tem promessas, e essas promessas vão se cumprir. Para de viver como se essas promessas não fossem se cumprir. Elas existem. Se existem é porque é para se cumprir. Deus te chamou para coisas grandes. Se levanta. Não fica caído no chão. Não fica entregue. Ah, porque eu acho que agora já era. É a sua emoção tentando te sabotar. Se coloca na presença do Senhor. Se alimenta com a palavra de Deus. Se fortalece. E saia da caverna. Amém, pessoal? Muda a tua forma de agir. Quando a gente olha aqui, a gente percebe 5 lições que a gente vai levar daqui. E eu vou colocar depois até no grupo da igreja para você reler, guardar. 5 lições que a gente precisa guardar nos nossos corações. Todos enfrentamos crises. Até os guerreiros mais fortes podem passar por momentos de fraqueza. Todo mundo já passou por momentos de fraqueza. E às vezes o que a gente precisa é de descanso e alimento para continuar, gente. Para continuar. Você consegue entender? O que a gente precisa às vezes é um alimento, que é a palavra de Deus, para a gente poder continuar. O alimento que vai nos dar força para a gente poder seguir ao Senhor Jesus. É tudo que a gente precisa, descansar em Deus. A gente descansa em Deus quando a gente se coloca na presença dEle. Porque se colocar na presença de Deus é descansar em Deus. Quando você está abalado, você não sente a presença de Deus. Porque para sentir a presença de Deus, você tem que descansar nele, você tem que confiar.
Você todo abalado, você ora, você fecha o olho, é tudo normal. Você não acessa o divino, você não acessa o Senhor, você não acessa o sobrenatural. Você aqui, você consegue entender, gente? Você consegue compreender? Você abalado, você não acessa o Senhor. Então você tem que descansar. Aprenda a descansar na presença de Deus. Aprenda, se você está cansado, descansa na presença de Deus. Nós vamos orar daqui a pouco. Você vai orar e vai descansar na presença de Deus. Você já está aqui se alimentando com a palavra, você está se alimentando de Deus. Às vezes tudo que a gente precisa é isso. É se alimentar, se fortalecer e seguir. E seguir. Amém? 2. Deus trabalha como Ele deseja. Inclusive o silêncio de Deus é poderoso. Precisamos aprender a ouvir. Meu amado, escute Deus lá onde você não é capaz de escutar. Às vezes acontece uma situação e você se pergunta, por quê? Por que eu estou passando por isso? Aí você tem que pensar, eu sou filho de Deus ou não? Porque se a sua vida está na mão do diabo, o porquê de você passar certas situações é porque você está na mão do diabo, você tem que se entregar para Deus. Mas se você está na fé, se você entregou o seu coração ao Senhor, se Ele é a razão da sua vida, às vezes Ele vai trabalhar no silêncio, às vezes Ele vai trabalhar no sobrenatural, às vezes Ele vai trabalhar no terremoto, no fogo, no vento, no uau, que todo mundo vai ver, e que você vai perceber, e que, entende? E às vezes vai ser um sussurro, ó. Calma. Calma. Não se desespera. Calma. Confia. Confia. O Senhor estava com ele o tempo inteiro. O Senhor não ia permitir que ele perecesse. Amém, pessoal? O Senhor não vai permitir que você pereça. Se você é dele, o Senhor não vai permitir que você pereça. Compreende isso? Guarda isso no seu coração. Terceira coisa para guardar no coração: não estamos sozinhos. Elias pensava ser o único, mas Deus ainda tinha muitos profetas fiéis para a sua boa obra. Depois de Elias veio quem? Eliseu. Lembra de Eliseu? Elias achou que ele era o único, mas Eliseu fez o dobro de tudo aquilo que Elias fez. Eliseu foi maior que Elias. Você consegue entender? Lembra aqueles 3 pontinhos que eu deixei no final, quando Deus fala, volta no seu caminho, e eu botei 3 pontinhos ali? Você vai continuar lendo na sua casa, amém? E você vai ver que Deus dá estratégia de como que as coisas tinham que acontecer. E dentro dessa estratégia ele fala sobre Elias. Mas Eliseu, ele era solitário. Se você perceber, é um detalhe que parece bobo, mas logo lá no início dessa palavra, quando Elias fica com medo e vai fugir, ele não tinha um servo, a pessoa que estava ali com ele, junto, provavelmente um discípulo dele ali, alguém que estava ao lado dele naquela jornada. Sabe o que ele faz? Ele abandona esse servo. Ele abandona porque ele foi pedir para morrer. Então ele deixa o servo lá na cidade e vai só. Quantas vezes você acha que você tem que resolver as coisas sozinho? Se Deus levantou a igreja para a gente se ajudar. Seu problema é meu problema. Eu posso orar, eu posso interceder, eu posso te ajudar. A gente pode lutar junto, você não está sozinho. E às vezes você pensa que você está só. O problema de Elias era achar que ele estava sozinho. E quando ele acha que ele está sozinho, ele mesmo se coloca num lugar de solidão. Ele não estava sozinho porque fisicamente estava o servo dele com ele. Ele não estava sozinho porque espiritualmente Deus estava com ele. Mas ele se colocou sozinho. Foi lá debaixo de um arbustinho.
já era, já basta. Ele fala, basta, acabou. O basta mostra ali o emocional dele completamente abalado. Basta. Parecia que era o final do mundo. Parecia que era o fim. Você entende? E era o fim? Era só o começo. Era o começo de grandes coisas. Era o começo de grandes coisas. Ele ia ver Deus se manifestar na vida dele. Ele nem viu a morte mesmo. Ele viu Deus se manifestando num rodamuinho de fogo e levando ele. Quer dizer, muitas coisas iriam acontecer, mas na hora certa Deus ia fazer ele descansar, levar ele para a glória. Na hora certa. Enquanto ele estava aqui, ele ia cumprir o chamado dele. Deus fala, volta para o caminho. Amém? 4. Deus nos ama, cuida de nós por completo. Corpo, alma e espírito. Todos os dias você vai pensar assim. O que pode estar desalinhado? O que pode estar desbalanceando aí? O que está ruim? Eu não estou legal hoje por quê? É o meu espírito que está sem fé? É a minha alma que está com sentimentos ruins? Está com uma emocional abalada? É o meu corpo que está cansado? Que está estressado? Que também precisa de cuidados? O nosso corpo também precisa de cuidados. Às vezes você está com uma super fé, você não cuidar do seu corpo físico, você perde vitamina, você não fica bom. Se você não cuidar do seu corpo físico, você fica doente. Você pode ser uma pessoa de super fé. Doente você vai conseguir seguir? Não. Então, o que está desbalanceado? A gente vai ter que alinhar. Vamos ver o que está desbalanceado, o que está ali todo... Está faltando alinhar. O que está ali ruim na gente? Porque uma coisa puxa a outra. Os três têm que estar alinhados. Entende? Então, se o seu espírito vem de Deus e vai puxar sempre para a fé, sempre para a fé ele vai puxar. Então, a sua alma tem que acompanhar. Quando vier aquele sentimento ruim, você não vai aceitar. Você vai estar amarrado. Eu vou alinhar o meu sentimento ao que o meu espírito espera. Ele veio de Deus. O meu espírito veio de Deus, é sopro de Deus. E ele quer voltar para Deus. Amém, pessoal? Amém. É sobre isso, você vai alinhar. Ah, mas veio um sentimento. Se ele tivesse brigado contra esse medo, ele teria evitado tanta coisa. Ele só precisava ter brigado com esse medo. Mas quando você não briga com o sentimento ruim, esse sentimento ruim te faz passar ali mais tempo de dificuldade. Ele passou todos esses dias aí, angustiado. Todos os dias em que ele foi ali, ele estava angustiado, estava triste. Todos aqueles dias. Com medo, se entregando. A gente tem que aprender a brigar com o nosso sentimento. Ele tinha que falar assim, ô Elias, peraí, você acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. Todos os profetas foram mortos ali, os profetas do diabo foram mortos à espada. Tudo que era do mal caiu por terra. Agora você está com medo? Ele tinha que falar isso para ele. Ele tinha que brigar. A gente tem que aprender a brigar com a nossa... É assim que a gente vai alinhar. Porque quando desalinha, você vai alinhar. Amém? Vamos alinhar. Corpo, alma e espírito. Amém, pessoal? E por fim, a missão continua. A missão continua. Se permitirmos, mesmo em nossas fraquezas, Deus nos restaura e nos envia de... Deus não restaurou ele só para consolar. Deus restaurou ele para enviar ele de novo. Deus quer te enviar de novo
Talvez você fale, não tinha um ministério, desistir. Não, Deus vai te enviar. Creia, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Se você permitir, mesmo nas falhas, nas fraquezas, Deus, se Ele for ali o seu refúgio, Ele vai ser a força que você precisa para você se levantar. Amém? Amém. Ele saiu daí e Ele fez o que tinha que ser feito. Então Ele entrou nessa história como um medroso, apavorado, desanimado, desistindo. Saiu dessa história forte, corajoso, fazendo o que tinha que fazer e ciente de que ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Você vai ter que sair com essa certeza daqui hoje. Será que você pode sair daqui hoje com essa certeza? Com a certeza de que você é forte, é corajoso, você pode, você não está sozinho. E que até onde você não vê, Deus pode estar trabalhando ali, ou você vai ver coisas grandes acontecendo. Você vai confiar. Porque onde tem medo, não tem confiança. Não dá para as duas coisas estarem no mesmo lugar. Elas ocupam o mesmo espaço. Ou você confia, ou você não confia. Então, vença. Ah, pastora, mas o que eu sinto hoje é só medo. Vai com medo mesmo. Deus tem enviado palavras para a gente de digo forte, digo fraco, eu sou forte. Não é sinta, é diga. Porque você não vai sentir. Primeiro você vai dizer, depois você vai sentir. Mas você tem que, para sentir, você tem que dizer. E é isso. Não, eu não tenho medo. Pastor, mas eu estou morrendo de medo. Não. Você vai falar o quê? Não tenho medo. E falar eu não tenho medo vai ser a arma para você vencer esse medo. Quando menos esperar, Deus vai estar atuando na sua vida. Você vai ser um testemunho vivo. Amém, pessoal?